que acontece assim, no começo não era dessa forma, mas quando começou a máquina girar muito rápido, quando começou a eleição em si, cara, vinha de tudo que era lado. A gente não fazia tudo, a gente atendia as demandas do ministro, mas vinha demanda de tudo que é lado. Parece que era um mutirão de ataque à direita. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. E havia comentários assim sobre essa... Alguém reclamava dele, havia aquele clima de puta, esse cara é insuportável, esse cara... Eu pergunto isso porque a mensagem do Ayrton é uma mensagem assim de não aguento mais. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o Ayrton e o Marco filtravam muito do que o ministro falava para eles, que era para transmitir para mim. Tinha momentos... Por que eu tenho alguns encaminhamentos de mensagem do ministro, alguns encaminhamentos de print de conversa do ministro com eles? Porque eles falam assim, olha, não sou eu que estou te pedindo, é o ministro, olha aqui, ó, ele está fazendo isso aqui. Porque, de fato, eles filtravam, eles tentavam fazer de uma forma... Era difícil, mas menos complicado do que eles recebiam. E eu, por outro lado, fazia o mesmo filtro com os servidores. Porque se eu passasse do jeito que eu recebia, e olha que já chegava com filtro, eles sabem como é servidor público, né? Se sente, tem estabilidade e tudo. Eles não faziam. Eu tinha lá 3 servidores que eram difíceis de trabalhar. Porque eles ficavam muito discutindo, conversando, teoria dos anjos. Você falava assim, olha, artigo 121 do Código Penal. Pô, eles iam falar da vida de quem criou a lei, das pessoas que fizeram julgados. Então era difícil. E o ministro queria a coisa para ontem. Então eu filtrava, mas mesmo assim tinha momentos que eu não conseguia me segurar, porque eles estavam... Não é que eles estavam devagar. O trabalho tinha que ser num ritmo normal, entendeu? Aí eu via que não saía e mais pressão em cima de mim, o pessoal falava, gente, ó, a situação é essa daqui, ó, olha isso aqui. Aí eu mostrava, aí eles começavam a acelerar. Óbvio que ninguém ficava contente. Muitas vezes reclamavam não só da forma que se pedia, mas do trabalho sim ser feito. Nessa reunião, pessoalmente, aí você foi? Essa reunião que você estava em Londrina, você acabou indo ou não? Ela foi virtual, ela foi remota. Não. Todos os servidores, porque assim... Como eu tinha entendido que ele tinha falado que todo mundo tinha que estar lá pessoalmente. No outro dia, depois da reunião. Isso foi? Não, porque eu estava em Londrina. Eu não tinha esse problema com ele, o Figueiredo. Na verdade, eu tinha um acordo que, como minha família mora em São Paulo, que eu poderia trabalhar remotamente, de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, ficar uns 3, 4 dias lá. Mas, assim, sinceramente, eu não me sentia confortável em obrigar, que na verdade não obrigar, era função do pessoal, era forma de trabalho. Ver o pessoal lá presencial e eu ficando em casa, entendeu? Mesmo que estivesse trabalhando. Então, para que eu tivesse respeito, para que eu fosse respeitado também, eu ficava no tribunal, então eu ia. Nesse período só que eu falei, eu tenho que fazer uma perícia fora, não tenho como escapar. Aí eu ia, mas geralmente eu ficava uma semana no tribunal, 3, 4 dias em casa, aí uma semana no tribunal, 3, 4 dias, exceto no período eleitoral mesmo, nas eleições, que eu fiquei um pouco mais, mas eu evitava. Então você lidava com a galera pessoalmente no dia a dia? Que assim, dentro do gabinete tinha 4 servidoras, eram que ficávamos lá, eu, uma secretária e mais 3 servidoras, e fora do gabinete. E essas servidoras faziam o quê? Na verdade, lá todo mundo fazia tudo, não tinha escolha, né? Elas também ficavam caçando o perfil das pessoas, vendo que... Não existia monitoramento de caça, o Figueiredo. Tudo que era feito dentro do gabinete era o que chegava, era a demanda que ele mandava. Óbvio que a demanda era grande, então o trabalho era contínuo, entendeu? Mas era tudo monitorado pelo Alexandre? O Alexandre é que ficava mandando as demandas para vocês? Exatamente. Umas vinham... Como é que o cara consegue? Era o ministro Supremo, presidente do TSE, ele ficava checando a internet? Ou ficava... Ele recebia... Possivelmente. Ele recebia de um monte de gente. Tinha gente que às vezes não vinha do próprio ministro, os juízes me passavam, mas vinham de uma outra pessoa. Já teve coisa do Frota, que me passaram, que um juiz passou.
Teve coisas que a própria Letícia... Frota que você está dizendo é o Alexandre Frota, né? Que é o... Exatamente. Exatamente. A gente até brincava com o Ayrton, porque quem recebia as coisas do Alexandre Frota era o Ayrton. A gente falava que eles tinham um caso, que eles estavam fazendo filme juntos. Virava chacota a coisa, entendeu? E por outro lado, recebia de uma tal de Letícia Salorenzo, que é a famosa bruxa da UNB. Ela se intitulava amiga da esposa do ministro, coisa assim. E assim, o ministro já mandou a gente receber ela, esse tipo de coisa. Então a gente se ficava ali, é amiga, não é amiga? Só que o que chamava a atenção é que ela ia em situações, em posse, em atos, que a gente não conseguia ir. E ela estava lá presente a convite de alguém, provavelmente do ministro. Então a gente ficava ali quieto. Eu, sinceramente, ela sabe disso, se ela estiver assistindo, eu evitava, eu fazia de tudo para não fazer nada do que ela pedia. Sempre eu era, faz CPF, isso não sei o quê, agora eu não posso, eu tenho outras prioridades e tal. Mas às vezes te escapava uma ou outra que de fato ela trazia já pronto do que o ministro tinha pedido, coincidia, entendeu? Olha, você já viu esse vídeo? Você já viu isso? Diga. Então deixa eu entender a estrutura aqui, isso nunca ficou muito claro para mim. Vocês ficavam basicamente atendendo as demandas que vinham do Alexandre por meio do Marco Antônio e do Ayrton, basicamente isso. Exatamente, mas Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Mas tinham Você outras tinha figuras no topo o Alexandre, o Marco Antônio e o Ayrton e o gabinete, bombardeando vocês com demandas. Mas o próprio Alexandre recebia input de um monte de gente. Exatamente. Eles tinham um grupo de WhatsApp ao qual eu não participava, que estava o Marco, que estava o Ayrton, que estava o Capitão Macedo, que é o segurança do ministro, a Cristina, o Levi. Parece que até o Chuí estava nesse grupo. Eu nunca participei. O Levi que você está dizendo é o José Levi? Exatamente, José Levi. Entendeu? Que foi a AGU, quem não sabe aqui na audiência, José Levi foi advogado-geral da União do governo Bolsonaro. No primeiro ano e meio do governo Bolsonaro, ele era o advogado-geral da União, ou seja, quem representava o Bolsonaro dentro os interesses da União, do presidente, inclusive, no STF. Então, esse cara sai, vê como o presidente Bolsonaro escolhe bem, sai brigado com o Bolsonaro, se eu não me engano, porque se recusou a cumprir um pedido a respeito da Covid, sai e vai trabalhar no gabinete do Alexandre, e você está me dizendo que em 2022 ele fazia parte do grupo que ficava monitorando a internet e abastecendo o ministro de perfis para serem retirados, conteúdos para serem removidos e por aí vai. Eu nunca recebi nada que fosse do Levi, mas eu sei que o Levi participava do grupo. Quem era o Levi? Ele era o secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele era o secretário do próprio Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, entendeu? E vinha, que eu te falei, vinha dos juízes, às vezes vinha do próprio capitão, às vezes vinha de uma secretária. Foi praticamente... Os pedidos a você? Ao meu grupo, ao meu gabinete. Chegou um momento... Você, às vezes vinham da secretária, às vezes vinham do capitão Macedo? Exatamente. O que acontece assim, no começo não era dessa forma, mas quando começou a máquina girar muito rápido, quando começou a eleição em si, cara, vinha de tudo que era lado. A gente não fazia tudo, a gente atendia as demandas do ministro, mas vinha a demanda de tudo que é lado. Parece que era um mutirão de ataque à direita. Então essas pessoas começaram a pedir... O capitão Macedo, qual era a função dele dentro da estrutura? Chefe de segurança do Alexandre de Moraes. Ainda é. Ele ainda é chefe de segurança do Alexandre de Moraes. É um que eu disse que precisa ser caçado urgentemente. Mas ele era chefe da segurança do Alexandre de Moraes. Ele mandava pedidos para vocês retirarem perfis? Ele muito pouco. Ele mandava outras coisas. Por exemplo, quando o Moraes... Peraí que a minha câmera mudou aqui. Quando o Moraes pedia alguma coisa... vou fazer uma reforma na minha casa... avalia quem vai trabalhar lá. Aí o Macedo que me passava o nome das pessoas para fazer um levantamento dentro. Eu pedia para a Polícia Civil de São Paulo, olha, verifica para mim se esses caras têm passagem, esse tipo de coisa, e devolvia para o Macedo. E o Macedo. Mas como o capitão ficava praticamente 24 horas com o ministro, até os próprios juízes falavam assim, fala com o capitão,
fala com o capitão. Precisava de alguma coisa? Fala com o capitão já fala com o ministro. O capitão tá no avião com o ministro. Então ele era muito próximo, então muita coisa acabava vindo. O ministro falava assim, ó, vê isso aqui. Ó, tem esse relatório aqui, o ministro vai pedir para você, já tô te passando. O ministro pediu isso, o ministro pediu aquilo. Porque ele ficava constantemente, era a pessoa mais próxima do ministro. Interessante. Então, mas ele não fazia pedido para retirada propriamente de conteúdo, monitoramento de fulano, cicrano, beltrano. Não, ele mandou o pedido de uns 3, 4 relatórios, precisa até olhar nas minhas coisas, que ele pediu assim, ó, o doutor Ayrton vai te mandar isso, o ministro já mandou lá no grupo, doutor Ayrton vai te mandar isso, ó, o doutor Marco vai te mandar isso, mas eu já tô te antecipando. Ele mandava o mesmo que eu receberia pelos outros personagens. Às vezes mandava. Não era sempre, mas mandava. Eu acho curiosíssimo que a imprensa não cubra essa figura desse Capitão Macedo, porque é uma pessoa tão interessante, ninguém chama ele para uma entrevista, ninguém quer saber desse cara, eu acho uma figura tão interessante. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo é do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.